Olá, como vocês estão? Eu tô com saudade, vontade de voltar para a escola. Mas, enquanto isso não acontece, vamos para a nossa aula, mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje é sobre biomas. Iremos estudar hoje os biomas mundiais, os principais biomas da Terra. Iremos estudar 6 deles: tundra, taiga, floresta temperada decídua, floresta tropical, campos e desertos. Esses serão os biomas mundiais, os principais biomas da Terra, ao qual nós iremos estudar. E o que é bioma? Alguém de vocês sabe me dizer? Tem uma ideia? Já estudaram isso no 5º ano? O que é um bioma? Um bioma é o conjunto de ecossistemas próximos entre si, que apresentam características em comum, como a vegetação, o clima, o relevo, a fauna, a flora. Então, essas são as características semelhantes que existem em um bioma. Então, nesses biomas, ao qual eu citei anteriormente, esses 6 biomas, eles foram classificados como um tipo de bioma por apresentar características semelhantes. Então, um único bioma, ele vai agrupar alguns ecossistemas, o conjunto de alguns ecossistemas, no qual apresentam características em comum, ou seja, características semelhantes. Quais são essas características? O clima. Então, esses ecossistemas têm o mesmo clima. Esse conjunto de ecossistema que vai formar um bioma vai ter o mesmo clima. Vai ter a mesma temperatura nesses ecossistemas que formam um bioma. Então, o bioma será esse conjunto de ecossistemas que apresentará essas características. E vamos dar início ao nosso primeiro bioma. O bioma qual nós iremos estudar agora é o tundra. Já ouviram falar? O bioma tundra, ele fica lá na região polar, na região polar, onde é formado por gelos, né? As regiões polares são formadas por gelos, porém lá tem um conjunto de ecossistema. Por quê? Porque lá tem características semelhantes. E nesse bioma, ele vai apresentar, será essa parte aqui em amarela, é todo o local representado pelo bioma tundra, que vai estar na Geolândia, na Alasca, no Canadá, na Sibéria. Então, em todos esses continentes aqui em amarelinho, esses países aqui em amarelinho, essa área amarelinha é onde a gente encontra o bioma tundra. E esse bioma tundra, qual é a característica dele? Ele apresenta uma característica onde a sua temperatura é baixíssima. A gente pode perceber como a gente viu, né, que é presente lá no Alasca. Então, são ambientes onde as temperaturas são muito baixas, onde ele apresenta um inverno muito rigoroso e
também um verão muito curto. O tipo de vegetação presente nesse ambiente são as gramíneas. Por que são vegetação de pequeno porte? Porque nesse ambiente existe uma baixa temperatura. Então, plantas de grande porte não iriam sobreviver a essas baixas temperaturas pela grande ausência de água, porque a água vai estar toda congelada. Então, por isso que nesse ambiente, nesse ecossistema, o tipo de vegetal é gramínea, ou seja, uma vegetação rasteira. E os animais que vivem nesse ambiente, eles são apropriados para sobreviver neste ambiente, o qual criou estratégias evolutivas para viver nesse ambiente. Um deles é o alce, do Papai Noel, os ursos polares, um furano, que é tipo um lobo, e as corujas da neve. Então, são animais, e entre outros animais, né, que vivem nesse bioma. Um outro bioma é o taiga. Esse ambiente abrange as áreas da América do Norte, Europa e Ásia, que é essa parte aqui, mais ou menos, dos Estados Unidos. Aí vem alguma parte da Europa e da Ásia. E como é esse ambiente? Ele é diferente da tundra. A taiga é um bioma que apresenta duas estações do ano, o verão e o inverno, com duas durações aproximadamente de 6 meses. Portanto, apresenta um maior equilíbrio. Então, nesse ambiente, a gente já vai encontrar árvores de grande portes. Então, as árvores, a vegetação será mais exuberante, com árvores mais resistente ao inverno rigoroso, e uma das árvores será essas sequoias aqui, que é daqueles filmes do Natal que passa na televisão. A árvore que faz aquelas grandes exuberantes árvores de Natal, daqueles filmes que a gente vê na TV. Então, esse tipo de árvore, elas são resistentes, elas conseguem sobreviver ao período de inverno que tem nesses locais. Então, ela consegue sobreviver, por mais que elas sejam de grandes portes, mas elas conseguem sobreviver. Elas são resistentes ao período de inverno. E aqui são alguns animais que são endêmicos, ou seja, que vivem nesse ambiente. Então, que estão adaptados a viver nesse tipo de bioma. Um outro bioma é a floresta temperada decídua. Essa floresta é nessa imagem aqui onde a gente pode ver esses pontinhos verdes. Então, ele está mais distribuído sobre o nosso planeta. Ele não está em uma única área, então ele está mais distribuído. É onde são encontradas as florestas, onde vai abranger o oeste e o centro da Europa, leste da Ásia, onde vai estar presente a Coreia, o Japão e parte da China, e o leste dos Estados Unidos. E existe também em algumas áreas da América do Norte, América do Sul. A parte aqui, então vai pegar um pedacinho do Brasil. E nessas florestas, ela
As principais características desse bioma são a mudança de cor e a queda das folhas durante o final do outono, que é essa imagem aqui, a qual a gente pode ver. As plantas, ela consegue mudar suas cores e as suas folhas, elas caem logo no final do outono. E será uma adaptação das árvores para o começo do inverno. Então, as árvores perdem as folhas para se adaptar ao inverno. É esse exemplo aqui. Aqui está a planta toda com suas folhas normais, bonitinha, linda, exuberante, toda colorida. Então, ela perdeu as suas folhas para se adaptar ao inverno. Então, ela perde as suas folhas para se adaptar ao inverno. Por que as plantas perdem a folha? Porque as folhas, elas irão necessitar de mais água, dos seus nutrientes. E no inverno, e as folhas, a gente sabe, é por meio das folhas a qual a planta faz a fotossíntese. Então, no inverno, não tem tanto sol. No inverno, a planta vai perder a folha para ela conseguir sobreviver com um pouco que ela tem armazenado. Aí ela perde por conta do rigoroso frio. Então, ela vai perder suas folhas por conta disso. E aqui são alguns exemplos de animais que são encontrados nesse bioma. Um outro exemplo é a floresta tropical, que é onde abrange vai encontrar todo na América do Sul, que vai abranger o nosso país. Aqui, ó, essa área toda verde, mais escura. Então, essa floresta tropical é onde vai abranger praticamente todo o nosso país, parte da Ásia, da África e da Oceania. Então, aqui é a parte da Ásia, essa parte aqui da África, da Oceania. Então, toda essa parte verde é onde vai estar presente a floresta tropical. Então, é onde a gente vai, são uma característica mais comum para a gente. Por quê? Porque é a que está abrangendo o nosso país. Então, aqui é um exemplo dessa floresta. Então, vai apresentar um bioma mais elevado, com uma biodiversidade mais elevada. Por quê? Porque aqui a gente pode perceber que há uma estação mais estável, não há um frio rigoroso. Então, há uma elevada diversidade na vegetação, uma elevada diversidade nos animais. Esse é um exemplo da nossa floresta amazônica. Então, como vocês sabem, até hoje, mesmo a nossa floresta sendo desmatada, sendo destruída pelo homem, até hoje é encontrado espécies de animais, espécies de plantas que nunca foi estudada ainda. Então, só para a gente perceber a biodiversidade que há na nossa rica Amazônia. Então, a floresta tropical, ela vai apresentar essa vegetação mais densa, ou seja, essa vegetação mais juntinha, essa uma maior vegetação. E essa grande riqueza, né, de animais e de vegetais. São, como eu falei para vocês, são espécies que ainda nunca foi estudada. Ó, a dimensão. Isso é que eu estou mostrando do nosso país. E lá na África, e lá na Ásia, ao qual eu mostrei a vocês que tem que essa floresta faz parte. Então, onde ele vai apresentar um clima quente e úmido, que é o clima propício para o nosso exemplo, como mais
comum à da nossa Amazônia. Então, como ela é um ambiente quente, a chuva lá é todo dia. Então, na Amazônia chove todos os dias. Então, por isso que é uma vegetação abundante dessa, um solo nutritivo desse. E aqui são alguns animais, ou aqui são algumas da biodiversidade que é encontrada nessa floresta. Então, aqui só é um pequenino, né? Exemplo da biodiversidade que é encontrada nessa floresta. Um outro bioma, a qual iremos estudar, são os campos. Aqui, esse tipo de bioma, ele vai apresentar uma vegetação mais rasteira, uma vegetação predominante gramínea. Então, os campos, eles vão ser divididos, vamos falar, em 4 grupos, onde vai existir a pampa, que é encontrada mais aqui no nosso país mesmo, na região do Rio Grande do Sul. Então, é chamado de pampa, esse tipo de bioma. Então, os campos, ele vai ser subdividido nesses biomas com esses nomes. Então, mas a sua característica será campos ou vegetação rasteira, ou seja, gramíneas. Então, todos esses tipos de biomas a qual os campos subdividem são de vegetação gramíneas. Então, os pampas, que é aqui mais encontrada no nosso país. As pradarias, que são encontradas mais nos Estados Unidos. Os estepes, lá encontrada mais ou menos lá na Rússia. E a savana, que é encontrada lá na África. Então, são campos onde a gente pode perceber, tem nomes diferentes, mas apresentam praticamente algumas características semelhantes. Que característica seria essa semelhança? O tipo de vegetação. O clima e a temperatura irá mudar, porque, como a gente viu, são em países diferentes. Então, o clima e a temperatura desses campos irão mudar. Aqui é um exemplo onde são encontrados os estepes, não só na região, na cidade a qual eu falei. Então, os estepes é encontrado na Áustria, na Europa, na América do Sul. E o outro exemplo que eu falei lá na Rússia. Então, aqui só são alguns exemplos. E aqui é só alguns animais endêmicos desse tipo de bioma. E as savanas, como a gente sabe, né, é encontrada na África, na Austrália e tem uma parte do Brasil a qual encontramos ele. E aqui são alguns animais que são endêmicos deste bioma. E o último bioma, para terminarmos a nossa aula, é o deserto, que ele vai ser localizado na África, na Ásia, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Austrália. Então, esses são os locais onde são encontrados os desertos. E os desertos são um bioma a qual nós sabemos, né, algumas das características deles. Eles são únicos, porém demonstram a peculiaridade e a infinita riqueza desse bioma, com espécies de animais e vegetais adaptados à falta de água. Os desertos que são encontrados desde a África, na América do Sul, e apresentam um clima seco e temperaturas elevadas. Então,
são ambientes ao qual animais e vegetais eles são adaptados a viver na falta de água. Então, os organismos que vivem nesse ambiente, eles são adaptados a viver na falta de água, nas altas temperaturas. Sim, como esses animais são endêmicos do deserto, se colocarmos esse ambiente, vamos dizer, nas florestas tropicais, eles irão morrer, porque eles estão acostumados com essa alta temperatura. Então, essa foi a nossa aula. Só por enquanto iremos estudar só os biomas, só os principais biomas do mundo. Nas aulas seguintes estudaremos o do nosso Brasil, para não sobrecarregar, não ver todos de vez. Então, subdividir. Então, eu espero ter ajudado a vocês um pouquinho, que eu sei, e que possamos alcançar as nossas metas. Cheiro e muitas saudades.